Meus amados irmãos e irmãs, nessa noite nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Luiz Henrique, por favor, pastor, vem cá. Pastor Luiz Henrique é pastor, para aqueles que não conhecem, né? Pastor da Igreja Batista Getsemane, lá em Belo Horizonte. Está aqui com a gente sexta, pregou no culto de libertação, ministrou o congresso sábado o dia inteiro, né? Ficou aqui, falei, não vai ficar à toa, não, vai pregar para a gente, né? Então, ele vai ministrar a palavra de Deus para nós nesse momento. Deus te abençoe, pastor, fique à vontade, hein? Boa noite, irmãos. Que Deus te abençoe abundantemente. É uma alegria, tem muitos e muitos anos que eu não prego aqui nessa igreja domingo. E eu tenho visto muitas carinhas novas aí, eu glorifico a Deus por você estar aqui nessa noite. Pela parte de Deus, porque certamente Deus estará falando contigo mais uma vez. Deus já nos falou através dos louvores, Deus já nos falou através dos dízimos e das ofertas. Agora Deus vai falar conosco através da sua santa palavra. Se você pode, em reverência ao Senhor, fique de pé mais uma vez e abra a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 2. A carta de Gálatas de Paulo, capítulo 2, versículo 20. Estamos ali na Igreja Batista Getsemane e eu sou um dos pastores auxiliares ali, onde Deus tem feito algo muito lindo na vida da Igreja Batista Getsemane. Hoje nós somos mais de 70 igrejas espalhadas pelo Brasil e só na sede ali nós temos 30 mil pessoas que congregam juntamente conosco. Eu dirijo ali a área de libertação, batalha espiritual da igreja, onde você pode estar nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube. E você que está e que pega a net, canal 542, você acompanha o culto ao vivo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Se já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero te glorificar, Senhor, por este domingo tão maravilhoso, que o Senhor tem nos concedido pela oportunidade de nós estarmos vivos. Obrigado, Jesus, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelas famílias aqui representadas. Obrigado, Jesus, pela minha família. Obrigado, Senhor, porque certamente nós sairemos deste lugar muito melhor do que nós entramos. Cobre as nossas vidas, Senhor, com teu sangue. Abre o nosso entendimento, para que nós venhamos, Deus, a ter mais uma vez a oportunidade de uma mudança de vida. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus e graças a Deus. Podeis assentar. É um momento muito apropriado porque uma vez por mês, todas as igrejas evangélicas no mundo, eu não conheço nenhuma igreja que professa a palavra de Deus e que é cristã, que não ceia uma vez por mês. E aprove ao Senhor nesta noite nós estarmos aqui para participarmos dessa festa tão linda que é chamada como a ceia do Senhor. O cristão verdadeiro, ele tem a perspectiva de todos os meses nós sermos renovados quando nós participamos da mesa de Deus. A palavra de Deus aqui nos afirma que se já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Eu e você, todos nós, independente da fé que nós estamos professando, todos nós nesta terra passamos por lutas e tribulações. Não há um cristão, uma pessoa, um ser humano nessa vida que não é desafiado pelas lutas, as tempestades, as situações adversas, das más notícias, das situações corriqueiras que muitas vezes nós recebemos na nossa vida. Mas a pergunta que eu te faço é: quem tem governado a tua vida? Se nós estamos crucificados com Cristo, não sou eu mais que estou vivendo diante das circunstâncias dessa vida, mas é Cristo que vive em mim. Um dos maiores problemas do ser humano é deixar na integridade da sua palavra Deus controlar a sua vida 100%. A queda do homem, ela resultou ali no jardim do Éden, quando houve uma desobediência. E ali, Adão e Eva, eles foram condenados por não obedecerem a palavra, a voz de Deus. E com isso, o inimigo das nossas almas lançou uma semente no nosso coração, que todos nós passamos por ela dia a dia, que é a dúvida. Talvez você entrou aqui nessa noite e você tem falado: olha, pastor, eu tenho passado por muitas dúvidas na minha vida. Dúvidas da minha salvação, dúvidas se eu estou em Cristo verdadeiramente, dúvidas se o Senhor vai restaurar o meu casamento, dúvidas se o Senhor vai abrir essa porta que eu estou necessitando. Mas na verdade, grande parte dos nossos problemas é porque nós não estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus conduza diante de uma fé racional, diante de uma escolha que nós precisamos ter todos os dias, que é a vontade de Deus prevalecendo na nossa vida. Presta atenção. Quando Deus ele não tem resposta para uma situação na nossa vida, é porque Ele quer mudar o nosso coração com uma perspectiva de nós ouvirmos mais a voz do Senhor. Muitas vezes, diante das nossas prioridades, diante de muitas situações controversas que vêm sobre nós estamos deixando a emoção controlar situações que não eram para serem controladas. Tem muitas pessoas ali no pastoreio que me perguntam em gabinete pastoral: pastor, por que eu estou passando por essa situação que eu estou vivendo? Pastor, não tem condições, eu estou vivendo momentos de sofrimento na minha vida. E a resposta é sempre a mesma: pastor, eu não deixei Deus controlar as minhas decisões. Nós precisamos passarmos por uma transformação na nossa vida para nós termos um novo nascimento. Infelizmente, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não estão tendo a plenitude de uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. E com isso, por causa de não passarem pelo novo nascimento, estão vivendo como povo no deserto, rodeando, sem um fundamento de chegar a uma rota pelo qual Deus tem definido sobre a sua vida. Desta mesma forma, por nós não deixarmos Deus controlar a nossa vida, certamente quem vai controlar muitas vezes é o inimigo da nossa alma. Por quê? Porque muitas vezes o pecado tem surgido, a Bíblia fala que o pecado jaz à porta. Muitas vezes, de uma maneira inesperada, nós estamos sendo dirigidos por situações de vontades. Aquilo que eu queria fazer eu não faço, mas aquilo que desagrada a Deus, isso eu estou fazendo.
Jesus ali no Calvário, ele falou dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a sua. E diante desse texto, eu estava ali no hotel, buscando uma palavra de Deus para essa noite, porque eu não sou do tipo de pastor que prego pelo controle remoto. Eu estou aqui diante de uma direção de Deus, estou com a minha voz muito cansada, porque eu já venho de 30 dias, simultaneamente pregando a palavra de Deus, viajando, ministrando. Amanhã eu chego em Belo Horizonte, eu já tenho uma reunião com o ministério todo, com mais de 150 pessoas, de líderes. Então, a nossa vida é uma vida que precisa estar no controle de Deus. Mas nessa noite eu gostaria de me direcionar a você. Talvez você não me conhece, você está me vendo aqui de terno, de gravata. Talvez você está me vendo aqui quando veio na quarta-feira. Quando você me viu aqui, você até pensou: meu Deus, pastor Luiz vai pregar nessa noite, não vai dar tempo de eu ir embora. Ele vai expulsar demônios. Nossa, ele vai botar a igreja de cabeça para baixo, é um culto de ceia. Mas eu aprendi uma coisa, que a vontade de Deus ela é sempre boa e perfeita e agradável para a nossa vida. Quando Deus ele não muda as circunstâncias, é porque Ele quer mudar atitudes do nosso coração, e uma dessas atitudes é deixar o controle de Deus, o governo de Deus sobre a nossa vida. E como eu gosto de em todos os lugares, eu aprendi nesses 38 anos de convertido, a cumprir protocolos. Se Deus falasse comigo aqui nessa noite, e falasse assim: eu quero fazer uma oração bem forte aqui, de libertação, certamente eu faria. E eu não sei se eu vou fazer, porque Deus continua no controle desse púlpito. Mas a gente precisa entender que você entrou aqui neste lugar com uma perspectiva, primeiramente, de ouvir a voz de Deus e de você sair deste lugar sabendo que Deus está neste lugar e que Ele operou neste lugar. Mas nós precisamos colocar em prática esse governo de Deus na nossa vida. Pastor, como que eu aprendo isso na minha vida? Se você quer o governo de Deus na sua vida, você precisa estar debaixo da influência de Deus e principalmente ser conduzido pelo Espírito Santo. Repita comigo: eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. Irmãos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. A cada dia que passa, nós estamos vendo notícias que está aterrorizando o nosso coração. Pessoas, filho que continua matando o pai que continua matando o filho, crianças de 2 meses de idade que está sendo estrupado. Situações, nós vai passar uma matéria hoje no Fantástico, porque a ciência do mundo está buscando algo para que o homem viva eternamente. Então você vai ver numa matéria do Fantástico, pessoas nos Estados Unidos, lá na Flórida, que estão congeladas há mais de 80 anos, com a perspectiva de vida. A unção do Espírito Santo é que nos capacita nesse ajustar do ser humano diante das tempestades, diante das lutas que nós estamos enfrentando. Sem uma unção de Deus, não há um ajuste adequado. Por quê? Porque é a unção de Deus que traz equilíbrio, que vai te reanimar, que vai te fortalecer. Ei, eu te trago boas notícias. O mundo está falando, o Brasil está falando. Eu estava vendo uma notícia na Rádio Itatiaia, uma das principais rádios ali de Belo Horizonte, com prognóstico que estão falando que nos últimos 50 anos será o pior mês dos últimos 50 anos. Mas eu quero te dar uma perspectiva da parte de Deus, não olhando para as coisas dessa terra, para te falar, é que Deus governa a nossa vida, e você terá o melhor mês da sua vida. Querido, o Espírito Santo Ele governa. Ele governa somente se nós começarmos a andar na verdade. Jesus Cristo Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida.
Nós não podemos deturpar, porque está escrito que as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. E assim o revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda diante das profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem? É muito difícil nós entendermos o ser humano. Há um tempo atrás, um homem me procurou e falou assim: pastor, olha, eu estou com um propósito muito definido, de estar aqui 7 domingos na igreja, 7 terças-feiras da vitória na igreja, 7 sextas-feiras da libertação na igreja. Pastor, eu estou fazendo uma campanha no monte. Pastor, eu estou dando oferta de sacrifício, com um único objetivo. E o senhor quer saber qual é? E eu falei: quero. Pastor, eu preciso entender a minha esposa. Eu olhei e falei: rapaz, não tem oferta de sacrifício, não tem jejum. Você sabe por quê, amigo? Porque Deus não te chamou muitas vezes para compreender. Deus te chamou para amar sua esposa. Muitas vezes o amor, ele encobre situações adversas, e eu tenho aprendido isso a cada dia. Nesses 27 anos de casado. 27 anos que em muitos anos eu passei por tempestades na minha vida que eu não achei que eu não iria conseguir. As maiores tempestades da minha vida, Deus continuava falando comigo, que não era para mim olhar para as coisas terrenas, aquilo que atrasava na minha fé, mas é que era para mim continuar olhando para o alto, porque do alto que viria o socorro de Deus para a minha vida. Todos os dias nós seremos convencidos a nós melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, e nós estamos aqui num domingo de ceia, um domingo onde você está fazendo uma análise da sua vida, para que você venha viver um dos melhores meses da sua vida, melhores dias. Amanhã, quando você acordar e ir para o seu trabalho, glorifica a Deus, porque é sentido que Deus está te renovando, Deus está trazendo coisas novas para a sua vida, Deus vai te dar forças para que você supere as adversidades, porque Ele tem sido diante de todas as situações na sua vida. Os propósitos de Deus, eles só acontecem quando nós reconhecemos o chamado de Deus para a nossa vida. Você que está aqui nessa noite, você tem um chamado específico da parte de Deus. E é muito lindo quando o salmista, ele nos traz uma menção, falando: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite, você precisa estar com seu coração alegre, regozijando diante dEle. Você participou de atos aqui neste lugar, você comemorou juntamente com os aniversariantes, mas muitos ainda não estão deixando Deus controlar a sua vida, porque perderam o hábito de congregar-se na casa de Deus. Tem muitas pessoas neste momento que poderiam estar na igreja agora, mas por causa de um jogo de futebol, está na Premiere, no Sport TV, está assistindo agora o Cruzeiro, que eu não sei nem se está perdendo, e tomara que esteja. Misericórdia, o pastor está amaldiçoando, não, irmãos. É porque quem trouxe para o Atlético quer que o Cruzeiro perca. É simples assim. Mas isso é uma brincadeira, o meu coração não está nessas coisas. Irmãos, eu pastorei o Atletas de Cristo tem 15 anos. E às vezes você, quando fala, eu falando do Cruzeiro aqui, eu sou capelão do Cruzeiro. Eu faço preleções para o Cruzeiro. Porque Deus não me chamou
presta atenção, para mim estar torcendo para A ou para B, para assumir circunstâncias. Deus me chamou para pregar o evangelho, para ser estímulo de vida na vida das pessoas. A Bíblia nos fala, não deixamos de congregar como é costume. Aqui ele está falando que tem muitas pessoas que estão se acostumando em não vir na igreja. Olha, eu vou na igreja, eu defini 2 vezes por mês, é muito pouco. Porque se você vai morar numa eternidade, você vai passar todos os dias diante da presença de Deus. Mas pastor, isso significa que pelo fato de eu não vir na igreja, significa que eu não estou na presença de Deus? Não estou falando isso, porque você é a igreja. Mas você precisa entender que quando a palavra de Deus ela sai desse altar, ela tem espírito. A palavra de Deus, ela corta, ela divide, ela é viva. Quando um profeta, um homem de Deus, um sacerdote está pregando essa palavra neste altar, ele está falando algo que poderá acontecer na sua vida, porém, se você deixar Deus governar todas as coisas. Jesus ele fala, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre a pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Amém, pessoal? Então a maneira que você conduz as prioridades, os seus sonhos, quando você deixa Deus governar o seu dinheiro, você está sujeito à vontade, à soberania de Deus. Irmãos, Deus ele quer dar dinheiro a todos. O problema de Deus não é enriquecer as pessoas. O problema de Deus não é trazer prosperidade para a sua vida. Mas quantas vezes nós estamos deixando que Deus governe a nossa vida, porque nós estamos colocando prioridades terrenas aqui nessa terra. Ei, o único objetivo, presta atenção no que eu vou te falar, que Deus tem de te prosperar nessa terra, é para que a obra de Deus cresça nesse lugar. Deus ele quer levantar pessoas milionárias aqui neste lugar. Amém, pessoal? Quando eu estiver falando, pelo menos recebe, pelo menos pela fé. Eu vou repetir, Deus quer levantar pessoas milionárias aqui. Esses dias uma pessoa me procurou, um empresário, e falou assim, pastor, depois que eu entendi que o dinheiro não podia tomar conta da minha vida, e eu comecei a semear na obra de Deus, eu já sou uma pessoa rica, eu fiquei mais rico ainda. Pastor, eu comecei a compreender que a vontade de Deus para a minha vida é fazer com que eu ganhe muito dinheiro, só que tem pessoas que não podem ganhar dinheiro, irmãos. Tem pessoas que infelizmente não podem ganhar dinheiro, porque quando ele ganha dinheiro, ele fica um pouquinho maior. Quando ele era pobre, ele sentava no primeiro banco da igreja. Ele chegava para o pastor e falava, pastor Robert, o senhor está precisando de alguma coisa? O sujeito começou a ganhar dinheiro, ele já começou a sentar no último banco da igreja. Ele já não chama mais o pastor de pastor. E aí, Robert? E aí, Robert? Esses dias eu atendendo um jogador e eu fiz uma pergunta, e eu falei isso aqui ontem no curso. Eu fiz a pergunta que muitas pessoas têm dúvida e que gostariam de perguntar. Eu perguntei para um jogador assim, querido, você está falando aí de tantos problemas, mas me fala aqui uma coisa aqui. O que é todo mês cair R$1.400.000 na sua conta? Eu fiquei com essa curiosidade, irmãos. Eu falei assim, Jesus, como é que deve ser isso? Às vezes você entrou aqui nessa noite, está sendo tudo ao contrário. Amanhã você precisa pagar o cartão de crédito, você precisa pagar o aluguel, você precisa fazer a compra do mês, você precisa pagar a universidade, você precisa pagar tantas coisas, e você tem falado, o pastor está falando, como é que é ganhar R$1.400.000 por mês? Você sabe o que ele me respondeu?
Ele falou: pastor, 1.400.000 não muda o meu coração, porque hoje eu entendo que no dia que eu fui fiel no pouco, Deus começou a me acrescentar um muito, porque o dinheiro não controlava a minha vida. Quem controla a minha vida hoje se chama Jesus. Às vezes a gente começa a entender certas situações e a gente não permite que Deus seja soberano diante de nós. Deus, ele não precisa de muitas coisas, queridos. Deus, ele precisa de uma atitude sua. É algo muito simples que você creia. Porque quando você crê, você verá a glória de Deus na sua vida. Quando você crê, circunstâncias são mudadas na sua vida. Eu creio que nessa noite, e eu tenho falado isso por todo o Brasil onde eu tenho passado, que eu amo essa terra de Manhuaçu. Pensa num pastor que ama essa terra de Manhuaçu. Eu olho, eu comentei isso com o pastor Robert esses dias. Ô, pastor Robert, é impressionante como é que essa cidade é uma cidade de gente bonita. Parece que nessa cidade, na entrada, que é bem feia, Deus compensou com gente bonita, irmãos. E eu nunca vi numa cidade tanta gente próspera igual neste lugar. Os carros passam pela lateral e pela estrada, olha lá de cima. Meu Deus, esse lugar é um aglomerado. Eu nunca vi tanto morro, nunca vi tanta casa sem reboco. Mas quando você entra para o lado de dentro, você vê a qualidade das pessoas. Eu olho para o Pingo ali, a cara da riqueza, irmãos. Olha a esposa dele, irmãos. Olha para você ver. O homem tem que ter muito dinheiro para conquistar uma esposa dessa mesmo, irmãos. Tem situações, irmãos, que você olha e você fala: meu Deus. É verdade ou não é? Então, irmãos, existem situações na nossa vida que a gente fala assim: meu Deus, por quê? Por quê? Mas a situação que me chama muita atenção, que muitas vezes as pessoas que estão olhando do lado de fora não entendem o que está para o lado de dentro. Deus está querendo falar comigo e com você nessa noite. O homem olha do lado de fora, mas eu te olho para o lado de dentro. Talvez nessa noite você está chorando. Talvez nessa noite você entrou aqui nesse lugar e tem falado: olha, pastor, eu preciso de uma resposta de Deus. A sua vida vai começar a ter um reconhecimento de honra, de justiça. Quando você começar a reconhecer a importância da igreja na sua vida. A importância de nós ganharmos vidas para o Senhor Jesus. A importância de você trazer visitantes para a igreja, porque Jesus está voltando, Jesus está à porta, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, e diante da sua terra venha o controle, o seu governo. Pastor, como é que eu vou deixar Deus governar situações da minha vida? Quanto mais eu reconheço o controle de Deus sobre a minha vida, mais organizadas serão as áreas que eu estou passando, que precisam ser organizadas. Presta atenção no que eu vou te falar. Cristão que é um cristão verdadeiro, ele tem que ser organizado. Você quer conhecer um crente? Esses dias, um marido me
me falou assim: pastor, eu queria que o senhor fosse lá na minha casa. Mas pastor, olha, esse segredo é só eu e o senhor. Eu vou marcar um dia, o senhor vai tocar a campainha, vai lá na minha casa, eu já vou abrir, e o senhor pode entrar. Eu falei: mas por quê? Pastor, o senhor vai ver. E ele chegou lá naquela casa, eu cheguei lá, bati a campainha, e o rapaz abriu o interfone. A hora que eu estou subindo a escada, eu estou vendo a mulher dele: pelo amor de Deus, é o pastor, pelo amor de Deus. Saiu correndo, irmãos. E aquele homem me pegou para fazer um tour dentro da sua casa. Ele falou: pastor, não tem condição. Essa mulher é uma líder dentro da igreja. Pastor, eu só vou abrir a primeira parte. A hora que abriu o armário assim, irmão, caiu tudo. Aí ele me levou na cozinha: pastor, olha essas panelas aqui. Pastor, não é uma questão de eu estar ajudando, porque isso faz parte, eu entendo isso. Mas pastor, a desorganização é tão grande. Pastor, eu não ganho mal. Olha aqui no banheiro, pastor, levanta a tampa do vaso aqui. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Sabe aquela hora que você entra na casa, você entra no banheiro, eu não sei se alguém já passou por isso, dá vontade até de você ir. Mas a hora que eu vi a tampa, eu voltei na hora, irmãos. Pastor, olha aqui, olha as contas da casa. Pastor, todo mês eu destino algo para ela comprar uma roupa, para ela comprar algo. Mas pastor, não tem um mês que essa mulher não fica devendo às pessoas. Esta mulher gasta, mas que gasta. Não é porque ela não pode gastar, pastor. Mas o governo de Deus dentro da nossa casa já saiu há muito tempo. Essa mulher levanta as mãos, dá glória a Deus. Quem olha para ela acha que ela é a mulher mais santa do mundo, mais organizada. Pastor, ela fala mal de todo mundo. E o cara não é muito crente não, irmãos. Tem muitas pessoas que passam por isso. Graças a Deus, isso é lá em Belo Horizonte. Não tem ninguém assim aqui em Manhuaçu. Amém? Mas muitas vezes a gente deixa certas situações desorganizadas. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Eu me lembro quando eu casei. Quando a gente casa, nós temos as nossas manias. São pessoas diferentes. E uma certa vez eu deixei a toalha em cima da cama. Minha esposa ficou irada. Falei: mas por que você ficou irada? Por quê? Deixei uma toalha. Ela falou: não, aqui as coisas têm que ser organizadas. E aí ela começou: tem que ser assim. Eu falei: eu entrei num exército e não sabia. Quantas vezes existem áreas da nossa vida que nós precisamos deixar que Deus assuma o controle. Porque nós estamos vivendo em situações da carne, e a Bíblia nos fala que a carne, ela milita contra o espírito milita contra a carne, e este se opõe, porque você não está fazendo aquilo que Deus está falando. Eu tenho dúvidas, irmãos, quando eu olho para determinadas situações, e vejo que situações da parte de Deus quer trazer resposta, Deus quer assumir o controle, mas muitas vezes nós não estamos permitindo, porque a nossa mente está completamente bloqueada, a nossa mente está completamente magoada, a nossa mente está completamente obstruída, porque nós não deixamos Deus assumir o controle. Por isso que a nossa mente está doente. Pessoas com mente doente por causa de más notícias, por causa de situações adversas que se levantam contra nós. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você entrou aqui nessa noite
E Deus está me usando aqui neste lugar para te falar que Ele quer mudar circunstâncias na sua vida para te trazer honra, justiça diante dos teus inimigos. Talvez você entrou aqui e você falou assim, olha, eu vejo que esse pastor está aqui na quarta-feira, mas eu nunca vi, nem sei da história dele. Eu vou te contar um pouquinho da minha história. E aqueles que já conhecem parte, por favor, ouçam de novo. Há 3 anos atrás, eu me lembro que numa segunda-feira, eu estava pregando num domingo, e eu tinha um exame para se fazer, porque o meu pastor fez, outros líderes fizeram, nós temos muitos médicos lá na igreja. E o doutor José Luiz falou assim, olha pastor, eu marquei um exame de colonostomia para você, você vai fazer esse exame, e diante de um preparo, você vai ter que fazer tudo isso, assim, assim. Eu falei, mas doutor, não precisa não, precisa sim. Você já está na idade dos 55 anos, você precisa fazer isso aí, você precisa passar, você precisa, Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. E quando eu fui fazer esse exame, eu me lembro que eu fui com a minha esposa, e eu fui fazer o exame, e quando acabou o exame, eu ainda um pouquinho grogue, mas estava em perfeito juízo. Aquele médico me chamou para o seu consultório, juntamente com a minha esposa, e falou assim, olha pastor Luiz, infelizmente, eu não tenho boas notícias para te dar. Quando eu fui fazer o seu exame, eu encontrei 37 tumores no seu intestino. E eu falei assim, 37, e aí, doutor? O que significa isso? Significa que você está com câncer no estágio bem avançado. E que você precisa operar imediatamente. A minha esposa começou a chorar naquele momento, porque é emoção, é esposa. Eu iria estranhar se ela estivesse rindo. Porque tem muito marido aí, que se tiver numa situação dessa, a mulher vai soltar foguete, que vale muito mais morto que vivo. Verdade. E ali, ele falou assim, e aí doutor, como é que vai ser esse procedimento? Ele falou assim, olha, eu quero te colocar consciente que se você vai operar e você vai passar, vai ter que arrancar esses tumores, e esses tumores nós vamos mandar para análise, e nós vamos ver como é que vai ser. Depois de 2 semanas, eu entrei na minha primeira cirurgia. A minha primeira cirurgia, eu arranquei mais ou menos uns 30, 40 centímetros no meu intestino, e ali dos 37 nódulos, 4 deles eram altamente malignos. Altamente malignos. Eu operei, tirou tudo perfeito, e eu estava ali no Hospital Felício Roxo, e ele falou assim, olha, eu já te operei, está tudo certinho, daqui umas 2 semanas você vai passar e começar a quimioterapia. Eu falei, Jesus, como é que é essa história? E eu comecei a estudar sobre a doença, mas quando você entra no Google, quanto mais estuda, mais difícil fica. É igual você pegar um remédio, você abrir a bula do remédio, você acha que você vai morrer, já estou morto. É verdade ou não é? Então aquilo ali começou a querer ocupar lugar no meu coração, na minha mente. E um dia de madrugada, depois da cirurgia ali no hospital, Deus falou comigo assim, aquilo que eu comecei na tua vida eu vou terminar, porque você tem promessas na minha vida. Talvez você entrou aqui nessa noite, eu quero te falar que nada vai acontecer com você, porque Deus tem promessas na sua vida. Deus tem algo a realizar na sua vida que vai te surpreender. Ei, você vai ver a sua geração a ser abençoada por Deus, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Deus tem algo para ser concretizado na sua vida. E eu me lembro ali que depois da primeira cirurgia, ele falou assim, olha, assim que você fizer o número 2,
no outro dia eu te recebo e te dou alta. Eu falei, então depois que eu fazia o número 2, e depois o segundo dia eu fiz o número 2, foi maravilhoso, aleluia, glória a Deus. 3 horas antes de eu receber a minha alta, escute isso que eu vou te falar. 3 horas antes eu recebi, estava feliz, alegre. De repente, o Espírito de Deus fala comigo, porque quem governa a minha vida se chama Jesus. E quando eu entendo que Deus governa a minha vida, sempre eu vou entender que Ele tem o melhor para a minha vida. O Espírito de Deus falou assim, ainda não acabou. Ainda não acabou. Tem algo que eu preciso tratar. Eu tenho uma história a ser construída na sua vida. Muitas vezes nós passamos por certas situações na nossa vida que nós não entendemos a história de Deus, irmãos. Eu estava aqui no louvor quando eu vi a filha do Adalto dançando aqui na frente. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que continua fazendo milagres. Foram vários abortos, várias crianças, para que hoje ele pudesse ter a visão e pessoas pudessem ver a sua filha, a sua descendência, adorando a Deus na igreja. E ali, 3 horas antes de eu receber a alta, eu comecei a sentir uma certa dor. E o Espírito Santo falou comigo, pede para se fazer um segundo exame. Um segundo exame. E eu chamei o médico que estava fazendo a minha alta, e eu falei assim para ele, doutor, Deus me falou que é para me fazer um segundo exame, que tem algo errado dentro da minha barriga. Ele falou assim, pastor Luiz, o senhor prega o evangelho, e eu estudei medicina há 6 anos. Então o senhor fica com a Bíblia, que eu fico aqui com a sua alta. Você está bem. Você vai embora. Eu falei, doutor, eu não vou embora sem o segundo exame. Porque Deus me falou que eu preciso fazer esse exame imediatamente. Ele chama o doutor Fábio, que é o terceiro cirurgião nessa área no Brasil. Doutor Fábio vem, fala, pastor Luiz, o que você está insistindo? Você já está bom. Falou, doutor, eu não estou desprezando o seu cuidado, mas eu prefiro crer naquilo que Deus está me falando do que daquilo que o homem está falando. Me coloque em nome de Jesus. Eu lembro que eu falei, me coloque em nome de Jesus para fazer esse exame. Ele falou, então você quer? Eu já estava pronto já para sair com a mala. Coloca o avental aí que eu vou te levar. A hora que ele me levou para fazer um scan do meu corpo, do meu intestino, havia questão de segundos naquela hora, aberto uma fístula. E as fezes começaram a espalhar. Ele correu comigo para dentro do bloco. Ele correu comigo para dentro do bloco e me operou. Mas quando eu estava entrando para o bloco de cirurgia, foi uma das minhas maiores experiências. Eu lembro que eu estava na maca, e dali eu não lembro mais depois que eu fui sedado. Mas eu lembro como se eu estivesse falando com os irmãos aqui. Deus me permitiu ver eu entrando por um túnel muito grande. E esse túnel tinha paredes transparentes, brancas, que eu olhava assim, os meus olhos fechavam. E de repente eu passava por esse túnel e Deus ia marcando épocas da minha vida. Quem conhece Belo Horizonte, eu morei ali no Sion com Belvedere, 28 anos. E eu me lembro de fases da minha vida, quando eu tinha 7 anos de idade, eu descendo de carrinho de rolimã numa rua. E eu via isso passando dentro desse túnel, quando eu tinha meus 12 anos, quando eu tinha meus 15, quando eu tinha meus 20, ia passando etapas que marcaram a minha vida, até eu chegar dentro de uma sala, toda branca, mas muito branca, e ali eu vi um homem parado,
eu não via o seu rosto, eu via como estivesse de lado, e eu senti nitidamente ele colocando as mãos sobre a minha barriga, e ele me dizia assim: não é o momento de eu te receber, você ainda tem propósitos para serem cumpridos nessa terra, volta. E eu lembro que ele empurrava a maca, eu acordei no CTI, mas quando eu acordei no CTI, ainda não estava acabado. Quando eu acordei no CTI, eu coloquei as mãos sobre a minha barriga, e ali eu estava com uma bolsa de colonostomia. Talvez você não sabe o que é alguém que usa uma bolsa de colonostomia, eu nunca usei isso. A psicóloga veio e falou comigo assim: olha, pastor, infelizmente na hora que foi ligar teve um rompimento, e nós colocamos uma bolsa de colonostomia, e o senhor vai ficar com essa bolsa, e nós não sabemos o dia que o senhor vai tirar essa bolsa. Irmãos, eu chorei muito. Eu falei com Deus: Deus, eu não aceito essa situação. O Senhor não me criou para viver dias de enfermidades na minha vida. O Senhor não me criou para viver dependente de uma bolsa. Senhor. E eu me lembro que a minha família me amparou, as pessoas me ampararam, o pastor Robert me amparou, a Lu, seus filhos. E eu comecei a viver dependente de uma bolsa. Eu me lembro que eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que me abençoam, irmãos. Eu tenho um coração muito grato. Eu me lembro que eu falei isso com a Rose, ela providenciou uma caixa de bolsas para mim. E quando chegou essa caixa de bolsa, eu comecei a colocar, porque essas bolsas eram caríssimas. Eu não estava adaptando com as bolsas que a Rose tinha mandado, com outras pessoas tinham mandado. E aí eu comecei a olhar, o plano cobria somente 10 bolsas. Plano muito bom. E ali as pessoas começaram a me ajudar, e eu comecei a consultar, e teve uma bolsa, que era uma bolsa que vinha dos Estados Unidos, que essa bolsa não aparecia as fezes. E o médico me falando: eu não sei quanto tempo você vai ficar, talvez 1 ano, talvez 2 anos, eu não sei. Irmãos, cada vez que eu limpava aquela bolsa ali, Deus falava comigo: calma, porque é eu que continuo no controle da tua vida. Existem lutas na nossa vida que não é vitória do diabo, é uma leve e momentânea tribulação que nós estamos passando. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, na proporção de muitas lutas que talvez você está passando, numa dimensão muito maior, serão as vitórias de Deus na sua vida. E ali eu comecei a dar o valor, irmãos, valor de ir no banheiro. Talvez você está aqui, você reclama: que droga, tem que ir no banheiro. Tem que ir no banheiro. Dá glória a Deus, irmãos. Eu me lembro que para que essa bolsa funcionasse, o médico falava comigo: olha, para expelir, você vai ter que ficar 37 vezes de joelho no dia. Não importava o horário, era de madrugada, eu acordava com o sinal da bolsa, eu tinha que ir no banheiro, tirar a bolsa. Não foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes que eu preguei nessa igreja aqui, não. Eu estou pregando, eu estou abrindo o meu coração. Teve uma vez que eu e o pastor Robert saindo para jantar, dentro do carro, a minha bolsa soltou junto com ele. Ele olhou para aquela situação, teve o maior carinho comigo, eu fiquei constrangido. Eu quero te falar que nos tempos de luta, Deus levanta anjos para estar te sustentando na sua fé. E há 7 meses atrás, irmãos, o meu corpo começou a rejeitar a bolsa. O meu corpo começou a rejeitar a bolsa de uma hora para outra.
E eu comecei a fazer todos os exames, rejeitando. Os médicos começaram a estudar o meu caso, porque a bolsa, eu fui para Israel, eu fui para o Egito, eu fui para muitos lugares com a bolsa, e rejeitando a bolsa. E o médico chegou à conclusão: eu não sei o que aconteceu. Se o seu corpo está rejeitando a bolsa, é porque chegou o momento de nós tirarmos essa bolsa. Eu me lembro que eu passei pela 3ª cirurgia, eu tirei a bolsa. Foi uma maravilha, irmão, você não tem noção não. Você não tem noção, irmãos. Tirei a bolsa, ligou no intestino. A primeira vez, depois de 1 ano que eu não ia ao banheiro, e não sabia o que era fazer o número 2. Irmãos, quantas vezes eu entrava no shopping, que esse cara saindo do banheiro, eu vi que ele estava fazendo o número 2, eu falei: meu Deus, que inveja, como que eu queria, Jesus, como que eu queria, Jesus. Você sabe o que Deus está querendo nos ensinar hoje? Dá valor àquilo que ainda Deus tem te dado, irmãos. Muitas vezes a gente só dá valor depois que a gente perde. Muitas vezes nós não estamos dando valor àquilo que Deus está com você a nível de saúde. Eu tenho certeza que o Carlos que está aqui, nunca mais ele vai ser o mesmo. Eu tenho certeza que aquilo que ele passou e que poderia gerar uma morte na vida dele, hoje ele sabe o que é um CTI. Ele não viu nada, mas no mundo espiritual ele sabe que o diabo queria o levar. Mas a Bíblia nos fala que quando a igreja ora, Deus move o mundo espiritual para te abençoar, irmãos. A igreja estava orando por mim, e eu me lembro quando eu fui no banheiro pela primeira vez, eu pensei em 2 pessoas. Não foi nem a minha esposa. Eu pensei em 2 pessoas. No meu pastor Jorge Linhares, e eu pensei no pastor Robert. E eu liguei para ele e falei: pastor Robert, aconteceu como se gerasse um filho, irmãos. Você está rindo? Você está rindo? E ali eu tirei a bolsa, tem vivido dias, e faz 2 meses atrás, eu passei por um exame que pega uma ressonância de todas as minhas células, todas, e foi detectado que não tem uma célula cancerígena no meu corpo. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero te falar nessa noite que talvez você está aí vivendo dias difíceis na sua vida. E Deus está falando: não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar que Ele continua no controle da tua história. Deus te está trazendo nessa noite, porque o Salmo 37 precisa ser uma realidade na tua vida. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Descansa. Deus está te falando: descansa, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. A última palavra não é dos homens, a última palavra é de Deus na tua vida. É Deus que opera o seu realizar, o seu querer. É Deus que opera a sua vontade. É Deus que desfaz. É Deus que abre portas. Porque agindo Deus, quem impedirá na tua vida? Eu quero orar por você. Presta atenção. Eu não vou fazer oração de libertação aqui,
Porque como eu falei, eu sei cumprir protocolo, bem baixinho. Mas eu quero fazer uma oração aqui nessa noite. Que nos momentos de provas, de lutas, de tempestade, que Deus te fortaleça diante das intempéries desse mundo. Pastor, olha, até agora eu tenho deixado Deus governar a minha vida mais ou menos, mas eu quero deixar Deus governar a minha vida. Olha, pastor, eu tenho tantas dúvidas que passam no meu coração, e Deus me trouxe aqui neste lugar, porque eu sei que Ele quer me abençoar. Talvez, é a falta de perdão que você está vivendo, talvez são as angústias. Pastor, eu não estou conseguindo dormir direito. Pastor, olha, eu tenho sentido medo. Talvez você está aqui, você tem falado, olha pastor, o Espírito Santo tem me fortalecido, Deus tem sido na minha vida, Deus tem aberto porta. Mas você precisa de uma proteção da parte de Deus, porque receber, Deus quer dar a todos, mas manter não são para todos. Talvez você entrou aqui, você tem falado, quando que isso vai acontecer na minha vida? Presta atenção no que eu vou te falar. Ontem aqui no curso de capacitação para libertadores, quem não veio perdeu, porque foi muito bom. No finalzinho do curso, eu chamei o Felipe, falei, Felipe, me acompanha ali dentro do gabinete ali, que nós vamos orar com 2 pessoas. Eu sinto a vontade, porque o William, isso marcou muito a minha vida, e marcou a vida de muitas pessoas. Nós estávamos aqui no seminário. Faça com a mão assim, William. Esse é o William. E uma pessoa procurou o William, porque eu ministrei uma matéria aqui, de espíritos malignos que agem na falta de perdão, na vingança, em tudo isso. E um rapaz que estava fazendo um curso aqui dentro, procurou o William. E falou com o William assim, olha William, você não me conhece direito, mas há 10 anos atrás, houve um acidente, e hoje eu entendo que esse acidente foi um acidente normal, mas eu fiquei muito ferido, porque a minha mãe foi envolvida nesse acidente, que você estava envolvido. E tem 10 anos que eu estou tentando te matar. Aqui ontem na igreja, tem 10 anos que eu estou tentando te matar. E quando eu te vi aqui hoje, Deus falou para nós orarmos, para nós lançarmos perdão um com o outro. E eu orei com os 2 ali, eles se abraçaram, foi lindo. Glória a Deus. E eles se perdoaram. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Deus, Ele pega situações que muitas vezes nós estamos esperando, e Ele prepara. Você sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus, Ele tem um plano na sua vida, Ele quer restaurar a sua casa, a sua família. Mas você precisa falar, Deus, governa a minha vida.